Fala pessoal, tudo bem? Daniel aqui com mais um assunto sério para a gente conversar hoje. E um pouco esse vídeo hoje vai para você que está cheio, que eu aposto que está cheio ou deve estar no limite. Estava conversando com algumas pessoas hoje, não hoje, nesses dias, e hoje estava pensando, quanto que tem de gente que está no limite e a gente nem sabe? Então, por trás dos status de Facebook, aliás, ninguém usa, né? Por trás das dancinhas engraçadinhas no TikTok, né? Por trás das fotos de restaurante, por trás das coisas de tudo bem, quanto que, na verdade, a gente está no limite e como pessoas está começando, cria uma bolha de felicidade, que é o que a gente mostra, comenta e tal, mas lá por dentro a gente está amargo, com um monte de coisa e num ponto que não aguenta mais. Explica um pouquinho. Estava justamente nisso que eu conversando de limites, enfim, casos que eu estou modificando um pouco, não quero que dê para identificar, tá bom? Mas uma pessoa estava com problema com seguro-saúde. Aliás, esse provavelmente vai ter mais de uma, se eu explicar. O seguro-saúde não estava autorizando e o médico, inclusive ela pagou um médico por fora que falou, escuta, se você não fizer o que tem que fazer logo, você vai começar a ter sequela. Isso precisa ser resolvido logo, daqui a pouco não tem sequela. O tratamento já não era o mesmo, já tinha alterado pelo tempo que passou, já ficou mais complicado, e o médico falou, daqui a pouco nem tratamento vai te evitar de ter sequela. Uma outra pessoa que eu conheço estava tentando recuperar o telefone dela. Tanto telemarketing, tanta propaganda, tanta ligação, você conhece fulano, cobrança de gente que ela não viu, que ela não conseguia mais usar o telefone para ligação. Além de WhatsApp, mas que era fácil de selecionar, não parava de tocar o telefone dela, ela nunca sabia quando era coisa importante, que ela trabalha com o telefone, ou quando era bobagem. Para não parecer que eu estou falando só empresa ruim ou não é essa ideia, pessoa física. No prédio de uma pessoa que eu conheço estava uma discussão. Por quê? Porque a pessoa estava com problema de internet, uma família, estava até falando, pessoal, para de usar quando eu estou usando, enfim, descobriram, brigaram, ficaram um tempão, um mês, parece, mais de mês, brigando com a operadora, descobriram que um vizinho tinha feito uma divisão e estava roubando a internet no cabo, inclusive, tipo, cortou o cabo em dois, dividiu em dois e estava pegando a internet. E a pessoa ficou meses brigando com problema, falando para os outros, sai do Netflix que eu estou trabalhando e não está funcionando. E tudo porque o vizinho estava usando também. E tá uma bruta discussão disso no condomínio. E às vezes até com impactos mais financeiros. Um que eu conheço tem um impacto pequeno. Num evento, a pessoa viu de repente no dia seguinte que tinha uma cobrança no cartão, que ela não reconhecia, ela tinha ido tipo num show. E daí ela veio e atrás, descobriu que tinha vários BOs contra essa pessoa. Aparentemente, aquela de encostar a maquininha. Cartão por encostar sem senha, a pessoa deve ter passado, o evento mais muvuga, conseguiu pegar a maquininha do cara, deve ter encostado e pegou. Tinha várias pessoas reclamando disso, o valor era pequeno, mas até por isso ele não estava conseguindo fazer nada, mas aparentemente o cara dava esse golpe com pequenos valores. E uma outra pessoa, daí um valor um pouco mais significativo, foi assinar um contrato como se fosse um empréstimo, uma compra parcelada. De novo, não vou entrar em detalhes. E lá tinha uma cláusula de uma parcela que era 2,5% do total. A parcela virou 25% do total. Depois que ele conferiu o contrato, o cara usou um truque meio de mãos leves e trocou o contrato. Ele já tinha impresso uma outra versão sem a vírgula, que o 2,5 virou 25, e ele até sabe mais ou menos, usou um truque daqueles de mágico, não sei o que, e trocou o contrato, quando o cara foi assinar, ele não viu que não era o mesmo que ele tinha conferido. E não vou também entrar em detalhes. E por que eu estou citando esses casos que eu falei disso? Quantos desses problemas, parte dos que eu citei, são bem sérios? Alguns são muito mais irritantes, no caso do valor foi pequeno, é muito mais irritante do que sério, mas não deixa de ser o fato que é um problema que a pessoa estava lá tentando resolver. E daí eu faço essa pergunta, quanto que a gente está acontecendo isso no dia a dia, tudo por problema de má fé? Quer dizer, quantos problemas de má fé que a gente tem causados, que são esses casos que eu falei, exclusivamente má fé de outros, que reflete e acaba batendo na gente no nosso dia a dia? E quanto que isso deixa muitas vezes a gente no limite? E a gente acaba entrando numa situação como sociedade bem complicada. Porque esse é o tipo de coisa que deixa a gente no limite, deixa a gente amargo, azedo, mau humor, pronto para uma briga. Então vamos supor que o cara, por mais que tenha sido um valor pequeno, passou a maquininha lá, deu um esbarrão nele para tentar passar a maquininha. O que vai acontecer a próxima vez que você está no evento e um cara toma um esbarrão? Você já vai ficar, será que esse cara passou a coisa em mim? Será que realmente vou checar aqui, vou parar aqui e checar? Vou lá brigar com o cara, que diabo ele tá esbarrando em mim?
Então começa a entrar numa situação que você, para tomar as prevenções, primeiro isso começa a ter um peso mental. Ninguém consegue estar preparado para tudo ao mesmo tempo. Segundo, começa a te deixar nesse sentido propenso para briga, como se fosse alerta. A questão dessa do contrato. O cara revisou o contrato na mão. Epa, o que vai fazer? O cara vai assinar o contrato agora, pegou. O cara tirou o contrato de vista, ele apoiou embaixo para assinar. O que eu vou fazer? Eu vou conferir todo o contrato de novo? Eu vou ficar bravo com o cara? Vou exigir? O que vai acontecer da próxima vez? Próximo contrato que eu for assinar, eu vou querer que o cara assine na minha mão. Ó, o contrato está aqui, ninguém toca, chega só com a caneta perto e assina. Então você começa a entrar numa situação louca, maluca, de tentar proteger, porque assim, o cara que quer dar golpe vai dar de um monte de jeito. E começa a ficar no jeito louco. Conheci um caso, 2 pessoas, uma tinha tomado calote. No caso, pagou por um serviço e não recebeu. A outra foi o contrário, entregou o serviço e não recebeu. Então, quer dizer, uma não recebeu o serviço, a outra não recebeu o dinheiro. E as duas estavam tentando fazer negócio. Era simplesmente, era assim, e de dar pena mesmo, a conversa dos caras, porque eles não chegavam num acordo. O cara fala, não, você me paga uma semana adiantado do serviço, eu faço e depois a gente vai acertando por semana. O cara falou o contrário, você faz uma semana e eu te pago. Chegou no ponto que eles não conseguiam acordar, porque os dois estavam com problema, os dois sabiam que na justiça era extremamente lento quando não resolvia, e os dois não conseguiam fazer acordo, porque em último caso, em última análise, alguém tinha que ceder. E nenhum dos dois, depois de ter perdido dinheiro ou ter entregado um serviço, que na verdade também é perder dinheiro, né? Enfim, nenhum dos dois estava querendo fazer isso. E você começa a entrar por questão de má fé, por questão de gente idiota, por questão de gente pilantra, você começa a atrapalhar a vida num nível gigante. E justamente nessa tentativa de prevenção. E daí vem sempre o pessoal que fica ofendido. E um exemplo que eu tive foi aqui, daí esse comigo, eu estava saindo, veio um entregador que foi entrar no prédio, e assim que ele chegou, ele foi abrir o portão, eu segurei para não deixar ele entrar, e daí o porteiro foi me avisar que ele tinha autorizado, e o entregador ficou todo ofendido comigo, porque eu segurei o portão quando ele foi tentar entrar. E no caso, ele foi pegar alguma coisa, o entregador, tudo, já tinha recebido autorização, mas eu não vi ele recebendo. Quando eu saí, ele estava vindo com um negócio para entrar, não sabia que estava autorizado, eu segurei o portão, porque tem golpe disso, golpe de gente que dá um jeito de entrar. Enfim, e daí o cara fica todo ofendido, também fica, você não tá confiando em mim? Não tô mesmo. Justamente por isso, porque tá tanto golpe, tanta coisa, que você não confia em mais ninguém, você começa a perder a calma, começa a ligar o pessoal, por exemplo, de telemarketing, você começa a reagir mal educado com eles, porque você não aguenta mais. É o caso dessa pessoa, não sou eu, por favor, não quero expor, mas que ela estava contando isso, como ela estava perdendo a calma, estava xingando tudo, ela não é uma pessoa de fazer isso, mas ela falou que ela tanta ligação, tanta coisa que ela já não aguentava mais receber. E só um parênteses, vale uma outra discussão para outro ponto, ou talvez até um pouco aqui. Ela comentou que quando ela era mal educada, xingava não sei o quê, aqueles lugares começavam a parar de ligar. Quando ela estava tentando ser bem educada para recuperar o telefone, ela falou, eu não liga mais, não sei o quê, não dava certo. Quando ela falava um monte de coisa que não devia, ofendia até pesado a pessoa, putz, aquela empresa parava de ligar. Ou parava por um tempo, pelo menos. E vale até uma ligação nisso, eu não queria falar, mas porque não dá para rastrear a pessoa, e aliás, imagino que mais de um deva ter esse problema. Mas, e vale isso, quer dizer que se eu não quero receber algo que é meu direito, se eu não quero ficar recebendo propaganda, eu tenho que xingar a pessoa, tenho que humilhar a pessoa, porque daí eu paro de receber ligação. Quer dizer, você entra numa sociedade que te força a ficar no limite, que te força, entre aspas, a ser mal por uma coisa que não deveria. E quanto disso vale, e como eu falei, aposto que quem está do outro lado desse vídeo vendo também vai ter algum exemplo para falar disso. E, só para terminar, às vezes até um exemplo sem razão. Não tem muito tempo, estava conversando com... Vou até citar um exemplo um pouco melhor, que é mais difícil de rastrear. Estava no Detran, tive um problema no Detran, tudo que demorou para resolver, e daí eu estava comentando na fila com alguém como era absurdo, e no caso realmente tinha sido erro do Detran. Eles tinham me mandado embora, falado para eu voltar no dia seguinte 2 vezes, na verdade 3. Na 4ª vez eu explodi lá dentro, eles falaram que eu não precisava mais ir embora e voltar no dia seguinte, que eu conseguia resolver. E daí o outro pessoal, não, porque isso é um absurdo, porque eu fiz, tinha 2 pessoas comigo. Porque é um absurdo, eu perdi minha carta, só porque eu tinha, 5 multas de velocidade e tiraram minha carta. E o outro, não sei o que, ele estava dirigindo, bêbado, tentou recorrer, não aceitaram. Então até o pessoal que se diz no limite, às vezes está no limite por situação assim. Você está reclamando, por exemplo, por isso, porque o pessoal se recusou a resolver seu caso, te mandou embora, depois você perdeu o dia de trabalho e não estava resolvendo, estava só fazendo isso, vai embora e volta amanhã, vai embora e volta amanhã, que a gente não vai resolver hoje.
Enquanto isso, tem alguém que também está falando que é absurdo, olha só, eu quebrei a velocidade, eu dirigi bêbado e perdi a carta. Então, é bem interessante como até nesse caso de estar no limite, você entra em gente que está no limite, vamos dizer assim, pelas questões erradas. Até gente que vai falar que está no limite, por exemplo, ai meu Deus, eu estou no limite. Porque de repente agora tem um casal de aproveitando, hoje é o dia do orgulho, então vai falar, ai, estou no limite porque tem um casal de homossexual lá que está se beijando e eu acho isso um absurdo, eu quero proibir, isso não pode. Então, até quando você fala de estar no limite, entre aspas, se é o que é certo, errado, isso entra numa discussão, mas até nisso tem gente que está errado e vai dizer que está no limite e não aguenta. E fica essa reflexão aqui. Quer dizer, para terminar, o que a gente como sociedade, ou como a gente como sociedade fez e o que aconteceu que a gente chegou nesse ponto? Onde a gente parece que, sei lá, parece que de má fé, parece que intolerância, parece que causa um monte de problema e a situação roda desse jeito e não resolve. Não é legal terminar um vídeo com uma pergunta que não tem resposta, mas eu creio que para isso ninguém tem. Isso é uma reflexão que eu estava fazendo, enfim, desse período depois de ver esses casos e reparar como, de novo, a parte da foto do Instagram, do churrasco, da saída com todo mundo, como a gente está cheio de um monte de coisa de má fé e a gente parece que não consegue resolver ou muitas vezes escapar disso. É isso, pessoal. Para a reflexão de hoje é isso. Tem seus comentários? Estou obrigado a falar, né? Vídeo do YouTube que não fala fica complicado. Deixa seus comentários aqui. Comenta o que você acha, uma situação que te deixou no limite, alguma coisa que você tá de má fé que te prejudicou bastante. Valeu, pessoal. Obrigado e até o próximo vídeo.